Oi, meu povo querido do meu canal, passando mais uma vez para levar a palavra de Deus, dando continuidade ao Evangelho segundo de Jesus Cristo, segundo São Mateus. A morte de João Batista é sinal da morte de Jesus. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que quer dizer os doutores da lei quando fala em Elias, deve vir antes. Jesus respondeu: Elias vem para colocar tudo em ordem. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram, e o Filho do Homem será maltratado por eles do mesmo modo. Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. A força da fé. Eles foram em direção à multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e tem ataque tão forte que cai, muitas vezes cai logo ou na água. Eu o levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Tiago, traga o menino aqui. Então Jesus ordenou ao demônio sair e na mesma hora o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, em particular, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, é porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, pode dizer a esta montanha, vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum pode expulsar esse tipo de demônio. A missão de Jesus e da vida. Quando os discípulos estavam reunidos na Galileia, Jesus disse para eles: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Os filhos são livres. Quando chegaram a Cafarnaum, os fariseus, os fiscais de impostos do templo foram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga imposto no templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: O que é que vocês acham, Simão? De quem o rei da terra recebe taxa ou imposto? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Então Jesus disse: Isso quer dizer que o filho não precisa pagar, mas para não provocar escândalo, vá ao mar e jogue o anzol na boca do primeiro peixe que vocês pegar. Vai encontrar o dinheiro
para pagar o imposto. Pegue e pague por mim e por vocês. Discurso da vida da igreja. Quem é o maior na comunidade? Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança e colocou no meio dele e disse: eu lhe garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Quem se abaixa e se torna como essa criança será o maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que o recebe. Evitar o escândalo. Quem escandaliza um desses pequeninos que acredita em mim, melhor seria para ele pendurar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. É inevitável que aconteça escândalo, mas ai do homem que causa mas ai do homem que causa o escândalo. Se a sua mão ou o seu pé é ocasião de escândalo, para você, corte e jogue para longe de você. É melhor para você entrar para a vida sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos ou dos pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho e se o seu olho e a ocasião de escândalo, se o seu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o e jogue para longe de você. É melhor para você entrar para a vida com com um olho um olho só, do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno de fogo. Porque alguém se afasta da comunidade. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, o anjo dele no céu estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, será que ele não vai deixar as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Eu garanto a vocês, quando quando ele a encontrará, ficará muito mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não quer que nenhuma desses pequeninos se perca. E quando o irmão pecar, se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. E se ele der ouvido, vocês terá ganho o seu irmão. Se ele não lhe der ouvido, tome com vocês mais uma das pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso ele não der ouvido, comunique à igreja. Seja tratado
como se fosse, comunique à igreja, se mesmo a igreja a ele der ouvido, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Eu lhe garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E eu lhe digo ainda mais, se dois de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queira pedir, isso lhe será concedido, porque o Pai pois que está no céu, pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Perdoar sem limite. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seu empregado. E quando começou a acertar, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhando, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair dali, este empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. E ele o agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, o outro empregado ficou muito triste, procuraram o patrão e lhe contaram tudo, e o patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou, e você não deveria também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão, indignado-se, e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E assim que ficará com vocês, e assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu. Se cada um perdoar de coração o seu irmão. Quinto livro, A Vida Definitiva do Reino. Parte narrativa, o Reino Universal. O matrimônio e celibato. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, no outro lado do rio Jordão. Numerosas multidões seguiram a Jesus, aí o curou. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para tentar e para tentar e permitir para tentar e permitido ao homem
o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo, Jesus respondeu: vocês nunca leram o que o Criador, desde o início, os fez o homem e a mulher? E quem ele disser, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio ao despedir da mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração, mas não foi assim desde o início. E por isso digo a vocês: quem se divorcia de sua mulher a não ser em caso de fornicação e casa-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos entendem isso, a não ser aquele a quem é concedido. De fato, há homem castrado porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda se, se castraram por causa do reino do céu. E quem puder entender, entenda. O reino pertence ao homem, o reino pertence ao pobre. Então levaram as crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e rezasse. Mas os discípulos as repreendiam. E Jesus, porém, disse: deixe as crianças e não lhe proíba de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. E depois de pôr as mãos sobre as crianças, Jesus partiu daí. O reino é dom e partilha. Um jovem aproximou-se e disse a Jesus: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: por que vocês me perguntam sobre o que é bom? Um só é bom. Se vocês querem entrar para a vida, guarde os mandamentos. O homem perguntou: quais os mandamentos? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem disse: Jesus, tenho observado todas essas coisas. O que é que ainda me falta a fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai e venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você será um tesouro no céu, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus disse ao discípulo: eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino do céu. Eu digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso,
Os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Jesus, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Muitos que agora são os últimos serão os primeiros. O reino, o reino é dom gratuito. De fato, o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou-se com os trabalhadores uma moeda de prata por dia. Os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam desocupados na praça e lhe disse: Vão vocês também para a minha vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outro que estava na praça e lhe disse: Por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Vão vocês também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chame os trabalhadores e pague uma diária a todos, comece pelo último e termine pelo primeiro. Chegaram aqueles que tinham saído contratado pelas 5 da tarde, e cada um recebeu moeda de prata. Em seguida chegaram os que foram contratados primeiro e pensava que ia receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar outro contra o patrão. E esses últimos trabalhadores, esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto com vocês. Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse que foi contratado por último, a mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A autoridade e serviço. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 discípulos. Em particular, durante a caminhada, disse para eles: Eis que estamos subindo
para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue os chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão os pagãos para zombarem dele, flagelá-lo e crucificá-lo, e no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou: o que você quer? Ela respondeu: prometo que meus dois promete que os dois filhos se sentem à tua direita e outra à tua esquerda no teu reino. Jesus então disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É meu Pai que dará esse lugar. Aqueles para os quais ele mesmo preparou. Quando aos outros discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos dois irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas, e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve se tornar-se servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro deverá tornar-se servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar sua vida como resgate em favor de muitos. Estas são palavras de Jesus. Que a palavra do Santo Evangelho nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.